que acontece na guerra no Oriente Médio. Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos vão destruir completamente as usinas de geração de energia e os poços de petróleo do Irã, caso um acordo para encerrar a guerra não seja alcançado em breve. Mas Teherã afirmou que a proposta de 15 pontos apresentada pelos Estados Unidos tem exigências irrealistas. Quem explica para a gente é nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, falando hoje direto dos estúdios de São Paulo. Tudo bem, Américo? Tinha que dar um pulinho aqui em Brasília também. Vou deixar meu protesto. Deveria e gostaria muito de ir. Muito boa tarde para você, Tainá. Muito boa tarde para o Uribe também. Eu preciso, de fato, passar em Brasília em algum momento. Aí eu aviso vocês com antecedência, combinado, inclusive. Agora, enquanto eu não vou aí para Brasília, nós temos que continuar falando dessa guerra e dos impactos dessa guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump ampliou aí as ameaças contra o Irã ontem à noite e hoje de manhã também, inclusive com postagens nas redes sociais, dizendo, em primeiro lugar, que ele pretende controlar o petróleo do Irã, deixando cada vez mais claro aí quais são as reais intenções dos Estados Unidos nessa guerra. Além disso, ele continua pressionando a ditadura iraniana, os ayatolás, a tentar fazer algum tipo de acordo, porque ele precisa, por exemplo, da liberação do Estreito de Hormuz ou alguma outra coisa que ele possa vender para o resto do mundo como uma vitória nesse conflito que está começando a custar muito caro para os americanos, não apenas em termos de alguns equipamentos que estão sendo destruídos, como a gente vai falar daqui a pouco, mas certamente com relação à turbulência na economia internacional e também a oposição contra essa guerra nos Estados Unidos. Neste final de semana a gente teve muitas manifestações contra o presidente Donald Trump, de eleitores americanos que não querem um envolvimento maior do país no Irã. O presidente Trump disse também que está de olho na ilha de Kargil. Ele pode eventualmente tentar invadir essa ilha. Essa é uma ilha fundamental para a economia iraniana. Por quê? Porque 90% da exportação de petróleo do Irã passa por essa ilha. É uma pequena ilha lá no Golfo Pérsico, ela é utilizada para essa exportação de petróleo porque tem águas profundas, ao contrário da costa iraniana propriamente dita. Então, petroleiros de grande porte podem carregar nessa ilha de Kargil. O presidente Donald Trump diz que está considerando invadir essa ilha e controlar essa ilha. Isso indica uma tentativa aí dos Estados Unidos de ficar nessa ilha por um longo prazo, se de fato eles fizerem isso. O próprio presidente Donald Trump, quando fez essas declarações numa entrevista ao Financial Times, o principal jornal de economia e negócios do mundo, ele disse também isso, que se isso acontecer, ele vai ter que ficar muito tempo controlando a ilha. Mas isso vai acirrar ainda mais essa guerra, porque o Irã, obviamente, não vai aceitar isso passivamente e vai continuar atacando, inclusive, os marines americanos que eventualmente vão ocupar essa ilha. Então a gente tem notícias que são muito ruins com relação à guerra. O Irã hoje também disse que não está tendo nenhuma negociação com os Estados Unidos, apesar do presidente Donald Trump ter dito o contrário também, dizendo que o regime iraniano estaria aceitando parte ali daqueles 15 pontos de um plano de paz que ele chegou a propor. Os iranianos dizem que não é nada disso e, pelo contrário, no final de semana eles disseram que estão se preparando sim para uma possível invasão terrestre do seu território. Então, os indicativos que a gente tem nessa guerra são muito ruins.